Olá, meu irmão querido. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. E eu espero que esta paz que a gente saúda sempre aqui possa alcançar você. Você já leu na Bíblia onde Jesus disse que quando a gente chegar numa casa é para a gente saudar com a paz? Se aquela casa estiver digna da paz, eles recebem. Se aquela casa não estiver digna da paz, a paz que a gente transmitiu volta para a gente. Você vê como que é forte isso? Então, quando a gente saúda você aqui com a paz, quando eu digo graça e paz a todos vocês, se você estiver aí do outro lado receptivo a essa palavra, esta paz ela vai penetrar em você. São palavras de Jesus. Se você não tiver, o que nós vamos fazer? Está tudo perdido? Você é um caso perdido? Não. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida, para que a sua vida entre nos eixos e você se torne uma pessoa, um homem, uma mulher, um menino, uma menina, dignos da paz. Mas Jesus disse para os discípulos que é para eles cumprimentar quando chegar numa casa, né? Se a casa estiver digna, aquela paz entra. Você já imaginou que maravilha a paz do Senhor Jesus entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, do seu coração, da sua alma, né? É uma maravilha isso. Olha, quero aproveitar aqui esse nosso espaço para falar com você uma palavra de bênção. Eu quero te dar um segredinho. Este assunto, inclusive, eu preguei no domingo passado na nossa igreja sede, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aqui tem uma passagem de um rapaz que ele era endemoniado. E o demônio, diz aqui a Bíblia onde a gente vai ler, o demônio dava um acesso nele e jogava ele no fogo quando ele estava perto do fogo. Jogava ele na água quando ele estava perto da água, porque o demônio queria matá-lo. O demônio queria que ele morresse. E além disso, esse rapaz aqui, ainda esse mesmo demônio, que era uma legião, deixava ele mudo e surdo. Era uma coisa horrível. Então eu quero ler para vocês, eu tenho essa mensagem em outros vídeos que há tempos a gente gravou, mas eu estou sentindo de ler hoje aqui para vocês sobre isso. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Eu vou ler o texto todo, ele é curto e eu leio com facilidade. Então vamos lá. Marcos capítulo 9 e o verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, quer dizer, quando o demônio apareceu lá, juntou uma multidão para ver o espetáculo, né? Que o demônio fazia um escarcéu com o rapaz, como eu já falei, jogava ele no fogo, na água e tal. E logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, isso é Jesus que perguntou, que é que discutis com eles? Eles eram os discípulos. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Quer dizer, esse é o motivo da briga aqui, da discussão. E ele, Jesus, né, respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se. Você já matou uma cobra? Eu já matei muita cobra. Quando era menino que ia para a escola, a gente morava no sítio, e a gente dava uma pancada na cabeça da cobra e ela ficava se revolvendo, quer dizer, se mexendo, né? Então assim era o menino. E na nossa igreja já apareceu demônios assim, que fica se estribuchando no chão. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Olha que coisa horrível. Quer dizer, desde criança, este rapaz que agora já era homem, era endemoniado. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Queria falar um pouquinho com vocês então sobre isso. O pai, eu perguntei isso lá domingo na igreja, o pai desse rapaz acreditava ou não? É claro que não. Você viu o que ele falou? Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, né? Eu creio, mas não creio muito. Eu creio, como diria o espanhol, pero no mucho. Eu creio, mas não é o bastante, né? Ele, na realidade, ele não acreditava. Jesus fez a pergunta para ele: quanto tempo faz que o seu filho é endemoniado? Quando Jesus fez essa pergunta, você viu que o homem começou a chorar. Porque o que o homem entendeu na hora que Jesus perguntou isso? Ele entendeu o seguinte: quanto tempo que o meu filho está nessa? Se eu acreditasse mesmo em Deus, ele já não estava mais nessa. Ou talvez esse demônio nem teria entrado no meu filho. Então, como que eu posso falar para esse homem que eu creio? Como que eu posso falar para ele que eu acredito que ele pode, se o meu filho está endemoniado desde criança? Então, você nota que muitas vezes a pessoa hoje não recebe um benefício divino, não recebe o favor divino, não recebe a cura, as portas do emprego não são abertas, os negócios não dão certo, que às vezes a pessoa até ora, até clama, como o pai do menino aqui clamou, você viu, né? Ele clamou com lágrimas, mas disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então, isso, meu irmão, isso, minha querida irmã, é que pega para muita gente, que quando chega na hora de pedir uma bênção para si, uma bênção para sua família, uma bênção para um ente querido seu, a pessoa fraqueja. Às vezes, terminou de orar e pergunta: será? Eu acabei de falar com Jesus, mas será? Será que vai acontecer? Eu estou desempregado, pedi a Jesus que abre as portas do emprego para mim. Será que amanhã? Eu estou tão desanimado, já bati em tantas portas, mas será que amanhã, quando eu bater na próxima porta, será que o emprego vai estar lá me esperando? Então, esse é o grande problema. Esse é o grande X, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, o pai do menino, ele vivia, menino não, é homem já, ele era menino quando o demônio entrou nele, né? O pai do menino refletiu quando Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele deve ter pensado: meu Deus do céu, o homem aí sabe todas as coisas, o homem aí lê pensamento da gente, e ele sabe que eu não creio. Ele sabe que se eu acreditasse, meu filho não estava nessa. E eu vou dizer o que agora, né? Então ele até ousou a falar: eu creio, Senhor. Mas aí ele disse: o homem sabe que não é verdade, né? Ajuda a minha incredulidade. Mas ele ainda foi, meus irmãos, ele ainda foi bem-aventurado, porque ele acabou assumindo, né? Eu creio, mas não creio muito, Senhor. Eu creio, mas não é suficiente. Eu creio que o Senhor existe. Você sabe, né? Que acreditar que Deus existe é uma coisa, e acreditar que Ele opera milagre é outra coisa. O apóstolo Tiago diz: você crê que existe um Deus? Também os demônios creem e estremecem. Ou seja, até aí a pessoa só empatou com o demônio, né? Os demônios também crêem e estremecem. Então a gente tem que ir um passo adiante. A gente tem que romper em fé, como diz aquele louvor. Romper em fé é fazer algo a mais. Eu creio, Jesus vai agir na minha vida, Jesus já agiu, eu tomo posse da minha bênção, creio piamente que vai acontecer. É que neste vídeo eu não tenho tempo. Quem sabe num próximo eu vou dar um testemunho pessoal meu para você de algo que aconteceu quando eu cheguei aqui em Cascavel. Quando a gente chegou aqui em Cascavel para abrir a nossa igreja, Filhos da Promessa, que vai fazer 38 anos agora em abril de 2024, eu não tinha dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel. Veio eu, minha esposa e um filhinho de 1 ano. Eu não tinha absolutamente nada.
mas eu vim pela fé. Num próximo vídeo aí, eu quero dar o testemunho do que houve na minha vida quando tudo começou. Sabe, quando você atende um apelo, uma ordem de Deus, mesmo não tendo nada, foi o que aconteceu comigo. Não tinha nada, mas nada mesmo. Eu ia para a igreja a pé, porque não tinha carro e nem dinheiro para pagar a lotação. Até eu achava estranho com o nome da circular aqui, é lotação, né? Eu sou paulista e lá é circular. Lotação lá é aquelas vans que carregam alunos e até que carrega passageiro também nas greves lá em São Paulo, né? Então lá é chamado de lotação, as vans. E aqui eu demorei um pouquinho, mas aprendi que lotação aqui é a circular, né? Eu não tinha dinheiro para pagar a circular, eu não tinha dinheiro, claro que eu não tinha carro, e eu ia para a igreja a pé. Morava no Maria Luísa, numa casa emprestada, e ia no São Cristóvão, a pé. Num próximo vídeo eu lhes conto isso. Agora, eu quero pedir que você creia, meu irmão. Acredita, minha querida irmã. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua luta no momento, qual é a sua dificuldade, mas acredite, Jesus ainda cura, Ele não envelhece, Ele não se esquece do seu poder, Ele não se esquece da sua promessa. E Ele disse, tudo, falou aqui para o homem, né? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E a palavra crer está sempre no presente. Não é ao que creu e ao que crerá. Não. Tudo é possível ao que crê, sempre no presente. Pensa nisso e eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Se houver do outro lado, se houver me assistindo agora, alguém oprimido, alguém perturbado, alguém com a vida amarrada por uma obra maligna, alguém que tem um acesso, um ataque tão diabólico quanto este aqui da Bíblia que a gente acabou de ler. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse espírito mau saia desta vida agora. Saia em nome de Jesus. Você que está com essa moça, com esse moço, com esse senhor, nessa senhora e até nessa criança. Hoje está sendo o último dia que você operou o mal nesta vida. Pega o que é seu agora e parte em retirada. Pega o que é seu e vai embora, desapareça para não voltar nunca mais. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esta obra de macumbaria, de feitiçaria, que atingiu a vida sentimental, que atingiu o casamento, que atingiu empregos, negócios, está amarrando a vida desta pessoa. No nome de Jesus, eu estou desamarrando, desfazendo com toda esta obra do mal. E estas pessoas fiquem libertas, fiquem curadas. Unge, Senhor, esta vasilha com água, com o poder que liberta. Transforma esta água num santo remédio. Abençoa esta peça de roupa para que o enfermo, o perturbado, ao fazer uso, alcance a vitória, a libertação, a cura e o milagre. Abençoa este documento, está representando uma pessoa que estava desempregada, mas na próxima porta que ele bater, o emprego vai estar lá, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Tome um pouquinho desta água agora aí, em nome de Jesus. Olha, de novo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Sempre aparece a letrinha aí, inscreva-se. Clica lá, tá ok? Dê o seu joinha, dê o seu positivo aí, nos ajude. E compartilhe os nossos vídeos com outros, tá ok? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima vez na paz do Senhor.